Bem-vindo, bem-vinda, boa tarde. O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e vou conversar com o médico Luciano Santiago. Nesse momento em que lembramos a data que homenageia esses profissionais, vamos lembrar também da importância de debater as histórias e os acontecimentos. Em nome do Dr. Luciano Santiago, um abraço a todos os médicos nesse momento especial em que é lembrada essa carreira. O Dr. Luciano Santiago é pediatra, é também o coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ele é também membro da Sociedade Brasileira e da Sociedade Mineira de Pediatria. Dr. Luciano, bem-vindo, obrigada por o senhor estar aqui para contar um pouco mais da sua história. Prazer estar aqui, Fabiana. Muito obrigada. O senhor, nesse momento em que a gente inicia nessa conversa, né, o senhor se sente feliz com a sua escolha? Me sinto realizado no sentido de feliz com a escolha, mas não realizado que já fiz tudo que tinha para fazer, né? Ainda tenho, acho que, muito a fazer. É interessante porque algumas carreiras estão vivendo momentos assim em que se começa a reivindicar, né, fazer colocações diferenciadas. E esses dias eu comentei que é também uma profissão que o senhor exerce, que é de professor. Sim. E eu falei que eu fiquei indignada, porque como professora eu também não vi nenhuma manifestação no dia do professor favorável, que desenvolvesse nas pessoas um amor à profissão, que falasse da importância e etc e tal, que trouxesse essa valorização. E a gente vê isso com outras profissões, como a do médico e tantas outras aí que são essenciais para a sociedade. Por que o senhor acha que a gente tem essa mania de ver só o lado difícil e não saber elogiar o que é bom? Acho que nós estamos bombardeados com as coisas ruins, né? Então, acho que a gente precisa realmente resgatar o lado bom, os profissionais bons, né? Esse dia do professor, realmente, mesmo do médico, está muito esquecido, né? Apesar de que a gente ainda recebeu muita manifestação de carinho, sabe? A gente teve muitas pessoas, e-mails, presentinhos que chegaram, né? Mas mais como médico, como professor, assim, mais alguns e-mails, algumas coisas dentro da própria faculdade, né? Mas realmente eu acho que está precisando resgatar isso. Quando o senhor escolheu essa especialização, que é tão importante, que é a pediatria, o senhor tinha consciência, assim, de que viria junto também uma série de cuidados com os adultos? Porque eu acho que o pediatra, às vezes, cuida mais do adulto que da criança. A gente muitas vezes a criança está doente, eu tenho que tratar do pai e da mãe, porque se os dois não melhorarem, a criança não melhora também. Na verdade, eu acho que eu não tinha essa ideia, não. Quando eu pensei em pediatria, foi uma coisa assim, que era o que eu gostava. Dentro da medicina, o meu contato com a criança era uma coisa diferente. Eu tinha, assim, um sentir a criança diferente, uma vontade de estar junto da criança, um prazer de estar trabalhando junto da criança. Então, assim, isso que me levou. Mas eu, assim, acho que eu não tinha essa dimensão toda, não. A gente tem informação aqui de que o senhor, quando presidiu a Sociedade Mineira de Pediatria, dentro da comissão do aleitamento materno, o senhor criou uma jornada de motivação aí para desenvolver em todos a cultura favorável à amamentação. E a gente vê que muitas conquistas foram agora já adotadas, passaram a ser práticas, mas ainda tem muitos desafios para vencer. Como que foi esse envolvimento seu interno? Assim, o que aconteceu que você falou, olha, eu tenho que ser um agente a favor da amamentação? A amamentação, ela começou no meu primeiro ano, depois do segundo ano de residência. Eu já tinha acabado a residência de pediatria, no terceiro ano que eu estava fazendo neonatologia, que é uma especialidade de crianças de berçário, na USP em Ribeirão, onde eu fiz minha pós-graduação depois. E eu acompanhava o alojamento conjunto, que são aquelas crianças sadias, que estão com as mães, né, e vão ter alta. E a gente passava a visita médica, e na visita médica não se dava assim, muita ênfase ao aleitamento. E eu percebi que ao final da visita as mães iam para uma sala junto com as enfermeiras, e tinha uma reunião lá que eu não sabia bem o que era. E um dia eu estava dentro dessa sala fazendo uma outra atividade, e acabei permanecendo lá dentro da sala e acompanhei a reunião. E vi que era uma reunião muito voltada para a amamentação. Elas recebiam uma cartilha de amamentação, as enfermeiras explicavam, tiravam dúvida das mães, as mães perguntavam. E foi aí que eu comecei a falar, gente, tem um trabalho muito intenso aqui com a amamentação, né? Uma partilha, a gente nem sabia disso, a gente, sabe, nem estava tão preocupado com isso.
E eu percebi que isso era uma coisa importante, interessante. Foi meu primeiro contato assim, com algo um pouco mais forte na amamentação. E aquilo me chamou a atenção, e quando eu vim para Uberaba, eu tive um contato com a Suzana, a enfermeira Suzana, que já fazia um trabalho de amamentação na época na UBS Carta Fina, e por coincidência eu fui trabalhar lá também, e aí juntou essa primeira impressão boa que eu tinha, essa vontade de trabalhar com aleitamento, e já tinha um trabalho iniciando, e aí as coisas começaram a ir, e não pararam mais, né? Na UFTM, por exemplo, eu comecei lá em 95, mais ou menos, 94, 95, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma equipe de amamentação no ambulatório, que a gente chamou de GAMA, Grupo de Apoio às Mães que Amamentam. Na época fui eu, a enfermeira Abadi e a assistente social Dirce. Assim, foi os primeiros três, assim, vamos dizer assim, desbravadores dessa história, né? E a gente criou um grupo que fazia uma sala de espera com as mães. Então as mães levavam os bebês para consultar, enquanto não consultavam, ficavam lá numa sala, reunido com elas, discutindo as dificuldades, dando o apoio que as mães precisam, né? Mostrando técnica de amamentação, o jeito certo do bebê mamar. Então, assim, de uma maneira geral, dando o apoio que as mães precisam. Isso desde 94, 95. O que o senhor acha que o diferencia para que o senhor possa encampar essas lutas, ser guerreiro em áreas que muita gente prefere que elas fiquem do jeito que estão, outros já ignoram, outros acham que não vale a pena insistir nisso. Então o senhor mantém essa chama do idealismo. Por quê? Fabiana, acho que isso está em mim, entendeu? Assim, eu sempre fui assim, umas coisas assim que me incomodam, né? Ou tanto bom quanto ruim, né? Coisas que eu acho que está errado me incomodam, eu vou atrás e não consigo aceitar, é assim mesmo. Quando coisas boas também que precisam ser ampliadas, né? Mas essa ação, porque muita gente questiona, justifica, se eu mexer nesse, entre aspas, vespeiro, eu vou ter problemas na minha carreira, melhor eu ficar quieto. Por que o senhor acha, quais são os componentes que faz o senhor não se afugentar das lutas que devem ser travadas? Eu acho que é uma questão de postura, até de ética, né? A gente tem uma obrigação de lutar por coisas que precisam ser corrigidas, né? Minha esposa costuma brincar que eu gosto de pôr o dedo na tomada. Ela fala, se de criança eu ponho o dedo na tomada, né? Ele fala, não pode, você põe de novo. Eu sou insistente, né? Eu acho que eu sou uma pessoa insistente, uma pessoa assim que... assim, a gente tem aquela história assim, acho que no Brasil tem muito acomodação em certas coisas, né? A gente não pode ser, eu não sou acomodado com algumas coisas. Se tem algo que possa ser feito, a gente tem que fazer. É claro que tem coisas que realmente a solução é muito difícil, é muito complexa. Então também não fico perdendo tempo com isso. Eu vou atrás de coisas que dá para fazer alguma coisa e vamos dar passos, vamos tentar resolver dentro das nossas possibilidades. E nessa construção, o que mais te inquieta no magistério, na formação desses novos profissionais? Nessa formação é uma coisa assim de grande responsabilidade, né? O professor tem uma responsabilidade gigantesca, né? É totalmente desproporcional o que um professor tem de responsabilidade com o que ele recebe hoje, né? Hoje existe aí toda uma discussão de valorização financeira do professor, né? Ele está mal remunerado. A responsabilidade é muito grande, porque assim, o professor realmente forma o aluno já tem uma essência, mas assim, ele segue muito o mestre dele, né? Os bons exemplos, né? E infelizmente os maus exemplos também são seguidos. Então assim, professor nesse país tinha que ser muito mais valorizado, porque a educação realmente faz uma diferença grande no futuro do país. Na medicina especificamente, o que o senhor acha que não pode faltar na base desses meninos que hoje são estudantes e vão ser os médicos de amanhã? Hoje nós estamos participando de uma reforma curricular, uma discussão importante em reforma curricular, e dentro dessa reforma curricular, uma coisa que a gente viu é que no nosso curso, a ética está ocupando um espaço pequeno. A gente tem que aumentar muito a carga horária de ética médica e que ela não pode ser também pontual em determinado momento, tem lá a disciplina de ética. Isso tem que ser, a gente chama longitudinal, né? Ao longo de todo o curso ou em vários momentos do curso. É uma das coisas que a gente está discutindo a fundo, essa disciplina. Nós já estamos assim, vendo momentos que ela precisa entrar, momentos no começo do curso, no meio do curso, no internato em especial. E aí não é qualquer professor, tem que ser aqueles professores
que a gente tem uma admiração, que tem uma história, né? Até professor que foi professor meu, que a gente admira, a gente está contactando para ver se ele entra nessa. Então, eu acho que, em primeiro de tudo, essa parte ética e humanista. Não vai ser só ética, vai ser a parte ética, humanista, holística, que é aquela história de enxergar o paciente como um todo, né? A medicina, às vezes, ela partiu muito para aquela especialização, então alguém vai olhar só o olho, por exemplo, o oftalmologista, né? Ele não pode olhar só o olho, não tem um olho separado ali para ele olhar, né? Esse oftalmologista tem que ter uma formação completa do paciente, né? Tanto a parte psíquica, psicológica dele, tem que ver não só a parte física, aquele homem como um todo tem um olho que tem algum problema e que pode estar relacionado com mais coisa por trás disso. Então, essa preocupação de humana, holística e ética. Por falar nessa condição integral, a gente sabe que o médico tem muito da ciência que promove estudos e que possibilita a continuidade dos processos de cura. Mas também tem muito do homem, da condição de ser uma pessoa que acredita na vida e nas possibilidades que estão no nosso entorno e os mistérios que fazem parte desse sobreviver e desse viver. O senhor é um homem de fé? Sim, sim. Eu sou católico, né? Acompanho desde criança, fiz primeira Eucaristia, catecismo, um pouco, principalmente por causa da minha mãe, meu pai também é católico, mas principalmente quem mais puxou mesmo foi minha mãe, que desde criança esteve dentro da Igreja Católica, catequista, né? E eu segui muito o movimento da renovação, ainda sigo o movimento da renovação carismática. E eu perguntei isso por quê? Porque eu às vezes percebo que todos temos em algum momento um pouco de descrença e que precisamos reaprender a ter força vital, a perceber a importância da vida como um todo. E eu vejo que muitas vezes a saúde nos traz isso, né? Essa força para identificar a importância que é viver. Eu, na minha tese de mestrado, a gente sempre põe um pensamento, né? Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, acho que ilustra bem um pouquinho o que é minha vida nesse sentido. No mestrado eu pus a 1 Coríntios, né? 1 São Paulo aos Coríntios, que fala, ainda que eu tivesse toda a ciência do mundo, toda a força, toda a fé de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu não seria nada, né? Então, essa é a do meu mestrado. A do meu doutorado, eu peguei uma frase de Dom Benedito, nosso bispo emérito, né? E que ele fala que é extremamente importante ouvir a voz do coração, né? Então já estava muito, além da gente ter além de ter esse pensamento assim que a gente tem que ter, e isso vale para a profissão, né? Se eu não tiver amor no que eu faço, né, não vai dar certo o tratamento, não dá certo. Se eu não tiver amor na profissão também de professor, também não vai dar certo. Não vai para frente. Né? E se eu não fizer de coração, também não vai dar certo. Que bom que o senhor pôde vir aqui para lembrar a gente da importância dessas falas. Muito obrigada. Foi um prazer, Fabiana. Obrigada. A você em casa também, nosso agradecimento, sua companhia é muito importante. Muito obrigada pelas suas ideias, sugestões. Continue conosco e até o próximo DNA.